Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Será que no ano de 2024 vale a pena investir em fundos imobiliários ou seria melhor comprar aquela casa, colocar para alugar, para viver de receita de aluguel? Antes de mais nada, o Funds Explorer é o site que eu utilizo para analisar os fundos imobiliários. Então, aqui no buscador, você pode colocar o ticker do fundo imobiliário que você está interessado e ele vai dar alguns indicadores para que você possa analisar e ver se o fundo é um bom investimento para você. Para quem é novo nos investimentos e ainda não sabe o que é um fundo imobiliário e como ele gera receita de aluguel, o fundo imobiliário nada mais é do que um fundo de investimento que investe em imóveis. Então, dentro desse fundo, normalmente há diversos imóveis e há uma gestora responsável por comprar, por vender e por distribuir a receita de aluguel desses imóveis para os cotistas desse fundo. Aqui eu trouxe um exemplo de um fundo imobiliário que está na minha carteira de investimentos, que é o HSML11. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo de shopping, ou seja, todos os imóveis que compõem esse fundo, eles são shoppings. Dá para vocês verem aqui, ó, que ele possui 7 ativos, ou seja, ele tem 7 shoppings em 5 estados diferentes. E aqui mostra os estados em que estão localizados esses shoppings: Minas Gerais, Bahia, São Paulo. E você também pode saber até quais são esses shoppings e onde eles estão. Então, Shopping Uberaba, de Minas Gerais, faz parte desse fundo. Shopping Paralela, em Salvador, Bahia, também faz parte desse fundo. Vocês podem ver aqui que o patrimônio líquido desse fundo é de 1,5 bilhões. Ou seja, todos os imóveis somados, diminuído de alguma dívida que esse fundo possa ter, equivale a um patrimônio de 1,5 bilhões. Se você dividir pela quantidade de cotas que esse fundo tem, que é mais ou menos 15 milhões de cotas, vai haver um valor que é o valor de uma cota desse fundo, que pode variar para mais ou para menos, dependendo do mercado, mas atualmente uma cota do HSML11 custa R$ 96,19. Então, você só precisa desse valor para se tornar cotista desse fundo e ser dono de 7 shoppings e viver da receita de aluguel desses shoppings. Então, o pulo do gato dos fundos imobiliários, que ao meu ver faz com que eles compensem mais do que colocar um imóvel para alugar, é a isenção de imposto de renda. Ou seja, com os fundos imobiliários, você não precisa pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos, o que já traz um ganho e uma rentabilidade superior do que os imóveis próprios para alugar. Mas vamos colocar aqui em números e fazer uma simulação. Primeiro vamos comprar um imóvel e colocar ele para alugar e ver quanto é a nossa rentabilidade e quanto que a gente receberia de aluguel. Simulando que a gente teria 350 mil e compraria um imóvel, a gente teria uma receita de aluguel de aproximadamente R$ 2.100. Como você chega nesse valor? Você multiplica o valor do seu imóvel por 0,6% ou 0,5%, que é normalmente o valor que o mercado aceita que seja alugado o seu imóvel. Então, R$ 2.100 seria a receita de aluguel que a gente receberia desse imóvel que acabamos de comprar. Então, lá vai, primeiramente, o imposto de renda que a gente teria que pagar sobre essa receita de 2.100, porque lembrando, pessoa física, quando tem uma receita de aluguel, ela não é isenta de imposto de renda para aluguéis a partir de R$ 1.903,98. Então, a alíquota aí é de 7,5%. Isso dá um imposto de renda de R$ 157,50. Mas não acabou por aí e a gente ainda tem a porcentagem da imobiliária. Se você tiver um imobiliário responsável pelo seu imóvel, você vai ter que pagar ali uma porcentagemzinha entre 6 a 10% do valor do seu aluguel. Então, sendo boazinho, colocando 6%, haveria um custo aí com a imobiliária de R$ 126. Isso daria uma receita líquida com esse imóvel de R$ 1.816,50. Qual é a rentabilidade desse imóvel? Você pega a sua receita e divide pelo patrimônio total desse imóvel, que dá 0,52%. É o chamado dividend yield. Agora,
pegando esse mesmo valor e comprando cotas de fundos imobiliários. Vamos ver quanto a gente recebe de aluguel. Utilizando o HSML 11 como exemplo, a gente conseguiria comprar 3.645 cotas com aqueles 350 mil reais que a gente não compraria a casa. Para saber essa quantidade de cotas, é só pegar o valor total que você tem para investir, que é os 350 mil, e dividir pelo valor da cota de R$ 96,19. E o rendimento desse fundo por cota, o último rendimento aí que o Fundos Explorer está nos informando é de 0,76 centavos. Então, você pega esse rendimento e multiplica pela quantidade de cotas que você tem. Isso dá uma receita de aluguel de R$ 2.770,20. Ou seja, de cara já é uma receita bem superior aos R$ 2.100 que você estava alugando aquele imóvel. E imposto de renda, zero. Como eu havia falado, o fundo imobiliário ele é isento de pagamento de imposto de renda, então a sua receita líquida é exatamente o R$ 2.770,20. Qualquer outras despesas que o fundo venha a ter com reformas ou algum problema com o inquilino, ele já paga lá dentro do fundo. Então, quando você tem o rendimento por cota, ele sempre vai mostrar o líquido. Então, provavelmente, esse valor aqui, ele não vai mudar quando o fundo lhe pagar. Ele já é líquido de qualquer tributação ou de qualquer outro custo, porque o fundo já resolveu para você. E a gente vê o rendimento sobre o patrimônio, ou seja, o dividend yield desse fundo é 0,79%, um rendimento bem superior ao da casa que a gente comprou, que era de 0,52%. Então, comparando aqui, na receita do aluguel do imóvel, a gente teria R$ 1.816,50, fora todas as horas de cabeça para lidar com o inquilino, saída do inquilino. Se você ficar sem o inquilino, você vai precisar pagar o IPTU. Além disso, você vai ter que arcar com reformas do imóvel. E os fundos imobiliários, você teria uma receita de R$ 2.770,20. Isso já líquido, ou seja, qualquer dessas despesas com o inquilino, tudo fica de responsabilidade da gestora. Então, essa dor de cabeça não é para você. Isso dá um ganho de 52% a mais por mês no investimento em fundos imobiliários. Essa diferença de valor é de R$ 953,70. Então, o fundo imobiliário conseguiu superar o valor do rendimento de um imóvel alugado. Além da maior rentabilidade que a gente percebeu que o fundo imobiliário ele está conseguindo ter atualmente, a gente tem também o acesso. Para comprar um imóvel, o preço é normalmente mais alto, além de vários trâmites, como negociar com o proprietário, contrato, transferência do bem, resolução e pagamento de cartório, imposto. Fora que os fundos imobiliários, o preço da cota, ele é bem mais acessível para qualquer pessoa comprar. Você precisa apenas abrir uma conta em uma corretora. Para a liquidez, a gente sabe que vender um imóvel não é do dia para a noite, então pode haver alguma demora. Só que nos fundos imobiliários, as corretoras todos os dias, elas estão ali transacionando aquelas cotas. Existem diversos compradores e vendedores. Então é bem mais rápido você se desfazer do seu fundo imobiliário do que provavelmente se desfazer da casa que você comprou para alugar. Quanto à diversificação, você comprou apenas uma casa, então o seu patrimônio está concentrado apenas naquele lugar, que também só tem um inquilino e está numa localização fixa. Já com o fundo imobiliário, a gente viu que ele tem mais de um imóvel. Você também tem, obviamente, mais de um inquilino e em diversas localizações, ou seja, uma diversificação também geográfica. Com relação aos impostos, na compra do imóvel você teve o ITBI, na receita de aluguel você tem imposto de renda, na venda você também tem imposto sobre o ganho de capital. Já com o fundo imobiliário a gente viu que ele é líquido, ou seja, ele é zerado de imposto de renda e todos os outros custos ficam a cargo da gestora, que ela já desconta antes de pagar aquele valorzinho para você. Então nem se preocupe, porque o valor que você recebe ali ele já é líquido e já foi pago todas as despesas, você não precisa se preocupar. Mas se você quiser vender um fundo imobiliário, aí você também vai pagar um imposto, assim como aqui na
venda do seu imóvel. Você vai pagar um impostozinho sobre o ganho de capital. E quanto ao risco, bom, você vai ter apenas um imóvel e um inquilino, aqui na opção de comprar uma casa, mas já no fundo imobiliário você tem mais de um imóvel e diversos inquilinos, o que já diminui o seu risco. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, é só mostrando uma possibilidade para quem está entrando agora no ramo dos investimentos e está querendo começar com pouco ou está querendo ver qual receita poderia ter uma rentabilidade maior. Então, você pode aí analisar, mas boa sorte nos seus investimentos. Esse aqui é o meu canal do YouTube, Ana Lídia Investe. Se inscreve no canal, deixa o like. Se você quiser também, pode me seguir lá no Instagram, Ana_Lídia Ramalho. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima.